mais uma vez, bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa Café com José. O meu nome é José Bernardo e aqui sempre da Igreja de São Paulo em Brookfield, no 174 Viscondia Road, aqui nas quatro esquinas, como se diz em português, e é que fazemos este programa semanalmente. Vamos relembrar aquilo que falámos na semana passada. Portanto, na semana passada falámos sobre Miriam, que era a irmã de Moisés, e portanto desenvolvemos um bocadinho da vida dela e depois o impacto que ela teve não só como líder, como claro, na liderança especialmente de mulheres, que ela e também como irmã de Moisés, e portanto quando saíram portanto do Egito e portanto entraram no deserto nesses 40 anos. E antes de começar tenho que beber um bocadinho de café que já me estava a esquecer. Hoje, por sua vez, vamos falar de um tema também do Antigo Testamento, mas diferente. Hoje vamos falar sobre as promessas de Deus, sobretudo à nação de Israel, que foi estes anos, portanto, que na altura que foi o êxodo do Egito, quando eles saíram do Egito, mas sobretudo a aplicação hoje também nas nossas vidas, que é sobretudo aquilo que fazemos. Portanto, a palavra de Deus nunca envelhece, portanto, como teve relevância no Antigo Testamento e nas pessoas que viveram lá, porque e hoje tem relevância do mesmo modo a nós. Não temos, talvez na altura eles não tivessem carros ou aviões, mas tinham cavalos, portanto, mas o coração, como diz Jeremias, é falso e, portanto, não podemos guiar. Portanto, o problema do homem é do coração e, portanto, uma relação pessoal com Deus e, portanto, esse é o problema de nós e, portanto, podemos começar hoje a ler no livro do Deuteronômio, portanto, é o quinto do livro da Bíblia judaica, chamada o Torá, ou portanto o Tanakh, e portanto em Hebrew, e portanto vamos ler que é o quinto Bíblia, que fazia parte do Pentateuco, portanto, e vou ler alguns versos. Um bocadinho mais de café. Ok, here it goes. Vamos começar, portanto, no capítulo 9 no Deuteronômio, e vou ler só alguns versos do 9 ao 7, do 4 ao 7, desculpa. E portanto, a palavra de Deus diz-nos: quando o Senhor teu Deus, portanto, isto é as promessas aos israelitas, os tiver assim afastado da tua presença, é o aviso: não digas no teu coração que foi devido ao meu valor que o Senhor me introduziu na posse deste país, mas foi por causa da perversidade destas nações que o Senhor as despojou em teu proveito. Não é pelo teu valor nem pela tua retidão do teu coração que te entrarás na posse das suas terras, mas devido à sua iniquidade que o Senhor teu Deus desapossa essas nações em teu favor, para cumprir, está a promessa, para cumprir as palavras que jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacob. Sabe, pois, que não é pela tua virtude que o Senhor teu Deus te dará a posse dessa terra. Excelente, porque és um povo rebelde. Lembra-te, não esqueças de como desgostaste o Senhor, Deus, a lembrar os pecados deles no deserto. Teu Deus no deserto, aí está, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, não cessaste de revoltar contra o Senhor. Palavra do Senhor. Isto não é como eu digo, um reporte muito favorável ao povo hebreu quando saiu e, portanto, quando andou até que chegou à terra prometida. Mas qual foi como eu li aqui, a fundação da promessa de Deus? Foi a promessa que Deus deu a Abraão, a Isaque e a Jacob, que lhe daria aquela terra. E, portanto, eles é que são... Devido a eles é que os israelitas entraram na posse dessa terra. E com a mesma promessa, os israelitas estão lá hoje desde 1948, na mesma base da mesma promessa, como prometeu há 35 3.500 anos atrás, quando entraram. A mesma promessa foi feita em 1948 ou
73 anos que já lá estão, portanto, de novamente, baseado nessa promessa, Abraão, Isaac e Jacó, eles são os descendentes deles. E, portanto, vamos começar, portanto, se os israelitas, portanto, eram rebeldes, como eu li, está, isto é Deus a falar, não é, e um povo de cerviz dura, porque é que então Deus concedeu, é uma pergunta, concedeu essas grandes promessas a eles? Como eu li, uma delas foi devido aos antepassados dele, ao Abraão, a Isaac e Jacó. E há duas razões, portanto, essa é uma delas, e também a outra é o Senhor, a misericórdia, portanto, sem isso nunca eles entrariam naquela terra, portanto, o Senhor jurou, está a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria a terra de Canaã, ou a terra, portanto, à sua descendência. Portanto, o que é a descendência dele? São os israelitas, os judeus, que são todos a descendência deles, portanto, são eles os descendentes, tanto aqueles que no passado viveram, como aqueles que vivem hoje, são descendentes de Abraão, portanto, são eles os retentores da promessa da terra. Está, a Bíblia nunca muda, portanto, naquele dia o Senhor estabeleceu, estou a ler do livro do Gênesis, quando Deus fez esta promessa ao grande patriarca Abraão e disse, naquele dia o Senhor estabeleceu aliança com Abraão, dizendo, dou esta terra à tua descendência, desde a fronteira do Egito até ao grande rio Eufrates. Portanto, Deus prometeu ser fiel ao seu povo e eles, pela sua parte, também prometeram ser fiéis. Nunca completamente conseguiram ser fiéis, mas a misericórdia de Deus é que está, como eu falei, é grande e por vezes Deus, portanto, entraram devido à misericórdia também e a intercessão de Moisés também. Deus prometeu ser fiel ao seu povo e eles, como eu falei, por sua vez, prometeram também obedecer à sua aliança, mas e está o grandes fundações desta aliança. Esta aliança é irrevogável, portanto nunca pode ser posta de parte e perpétua, foi para sempre esta promessa dada aos três patriarcas. Embora os israelitas falharam muitas vezes, está violando esta aliança, quantas vezes Deus permaneceu sempre fiel e Deus nunca, a palavra nunca, Deus nunca mente, portanto é sempre fiel e concedeu misericórdia, está o grande ponto também, faz parte da segunda promessa da aliança. Portanto, a outra promessa que Deus disse, como é que eles iam, quando chegassem a possuir a terra, como é que iam, portanto, como se diz, ter como é que iam compartilhar a terra e como é que iam ocupar, que é a verdade. Portanto, passo a passo, portanto, foi esta promessa de Deus, um pé de cada vez, como dizemos. Moisés revelou aos israelitas que Deus conquistará pouco a pouco, está esses povos, portanto, como eu me referi, e portanto os povos inimigos de Israel, e portanto, mas não só de uma vez, como Deus disse, a Bíblia diz-nos, o Senhor teu Deus afastará, está, pouco a pouco esses povos diante de ti. É no Deuteronômio 7:21. Deus poderia, aí está a aplicação para nós a seguir, Deus poderia destruir as nações, como abriu o Mar Vermelho e como destruiu o primogênito dos egípcios, também podia fazer a mesma coisa, mas porque é que ele não fez? Aí está. Deus poderia destruir as nações que habitavam na terra de Canaã instantaneamente ou no momento, mas decidiu fazê-lo por etapas. E depois disso, as razões por causa disso. E a aplicação, sobretudo, como eles pouco a pouco conquistaram a terra ou tiveram possuíram a terra, portanto, a passo a passo, a pouco. E, portanto, essa aplicação às nossas vidas, portanto, agora aplicar no sentido espiritual, como se aplica a nós também. Isso é o grande... os grandes benefícios da palavra de Deus e, portanto, do mesmo modo, como o mesmo poder, Deus poderia também, como nós no momento em que somos convertidos, em que se tornamos cristãos, podíamos ficar transformados de um momento para o outro, mas Deus poderia mudar as nossas vidas instantaneamente.
mas também como ele fez aos hebreus, e a pouco, e a passo, é precisamente da maneira que ele trabalha também nas nossas vidas. E, portanto, mas usualmente Deus escolheu ajudar-nos um pouco, um pé de cada vez, portanto, a passo, ensinando-nos uma lição de cada vez. Temos que acreditar, permanecer firmes nas promessas da palavra de Deus e, portanto, porque Deus é que produz em nós o querer e o operar segundo o seu beneplácito. Portanto, isto foi tirado da Epístola dos Filipenses. A maturidade cristã é isto, portanto, no momento em que somos convertidos, depois há anos que demora a irmos para a maturidade, a pouco, e uma lição de cada vez, como a Bíblia nos diz. A maturidade cristã consiste, portanto, os dois pontos principais é pôr Jesus Cristo no princípio e o autor e o consumador da nossa fé. Portanto, eles têm que estar no princípio e no fim. É, portanto, essa o grande... Ou por outras palavras, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Portanto, não podemos ter outras coisas acima dele se queremos crescer espiritualmente a caminho da maturidade. Quando não fazemos isso é que acontece muitas das vezes. Começamos como crianças na nossa jornada espiritual e acabamos de morrer como crianças porque nunca demos a chance a Deus para nos maturizar e usar-nos para o seu reino. E, portanto, isso não depende em nós próprios e não deixar que nada se interponha entre nós e Jesus Cristo. Portanto, não temos nenhum ídolo, como eu disse, porque que desconecta-nos. É como uma fonte que deita a água. Se nós temos outras coisas, isso faz um bloqueio à água e, portanto, não recebemos, e para isso falamos do Espírito Santo. Jesus disse então aos discípulos, como Jesus pôs o caminho bem apertado: se alguém quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida pela minha causa, encontrá-la-á. Isto é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o que é que eu tenho que perder a minha vida? O que é? Vão matar-me? Não, o que ele está a dizer é, como esta passagem, como Jesus disse, se puseres-me no centro e tanto o meu nome for mais importante por ti nesta jornada de cristianismo com o nosso Senhor, portanto, nós encontraremos a vida. Mas, por outra maneira, isto é uma promessa condicional. Se não usamos a vida em prol do Senhor e em prol dos outros, o que é que acontece? Como eu disse, quem quiser salvar a sua vida ou perdê-la-á, portanto, puser a nossa vida no centro, pois chegou ao fim desta vida sem nada. Mas quem perder ou dar a sua vida pelo Cristo, portanto, pela sua causa, pela encontrá-la-á. Portanto, isto é uma promessa que veio dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. E esta foi precisamente a mensagem desta semana. Esta mensagem aplicou-se aos hebreus quando entraram na Terra Prometida e aplica-se nós quando se tornamos cristãos, quando somos convertidos. E depois, esta jornada de possuir, como os hebreus a pouco é que possuíram a terra dos cananitas, ou dos jebuseus, dos filisteus e de outros povos que viviam lá. O que é que aconteceu? Teve de ser batalhas sobre batalhas. E a nossa fé é precisamente a mesma coisa. É um momento por momento, uma etapa por etapa, e aí, portanto, é que aprendemos, não quando estamos no cimo da montanha, mas quando nos vales, onde é que tudo cresce, e aí é que por vezes, nesses campos, é que a nossa fé é posta em ação e posta em prática, e, portanto,
E Jesus é que faz, ele é que o próprio é que nos faz, é o autor e o consumador, portanto, ele é que começa e acaba, e portanto, e na Epístola dos Filipenses diz, no verso 1, no capítulo 1 e versículo 6, diz: Deus começou a boa obra em vós, e portanto ia concluirá naquele dia. Portanto, qual é aquele dia? Ou no dia que nós falecemos. A vida nunca dura para sempre, nunca sabemos quando encontraremos Jesus face a face, ou o Senhor regressará antes de nós morrermos. Portanto, das duas maneiras. Portanto, ele prometeu que nos levaria, portanto, à maturidade e nos levaria à terra prometida, como ele prometeu no Evangelho de São João, que eu vou preparar um lugar para vós, onde eu estiver, o meu servente também estará. E, portanto, esta foi esta mensagem para esta semana. Nunca quero acabar nenhum dos nossos vídeos sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que acredito que tenho que fazer, como eu falei, sempre o pecado, ser rebelde contra o Senhor, isto, portanto, cria uma barreira, como um muro entre nós e Deus. Deus destruiu esse muro quando morreu na cruz e pelo seu precioso sangue abriu o caminho, por isso é que ele disse: eu sou o caminho. Portanto, quando isso aconteceu, e portanto ele pagou a penalidade do pecado. Quando nós, com o nosso coração, o aceitemos como o nosso pessoal salvador, e dizemos para que tenha misericórdia em nós e perdoe os nossos pecados, vem, portanto, a salvação. Temos que acreditar, como no Evangelho de São João. Quando isso é consumado, portanto, o Espírito Santo vem viver nos nossos corações, e ele é que nos vai guiar na vida cristã. Portanto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E, portanto, quando convidar Jesus Cristo à vossa vida, recebeis o Espírito Santo, e, portanto, tendes uma relação pessoal nesta vida, que bem precisamos, que é só olhar nas notícias e tudo que está à nossa volta, e teremos quando esta vida acabar, que é muito mais importante do que aqui, não importa as tribulações que passamos, na eternidade, num lugar chamado céu. E, portanto, espero que vocês não posponham, quer dizer, não façam, ok, um dia quando for mais velho, então eu vou dedicar a minha... Não, isto tem que ser, a fé diz: hoje é o dia da salvação. Ele diz hoje, não amanhã, porque nunca sabemos se temos amanhã. Esse é o problema. E quero deixar aqui também uma oração para o presidente dos Estados Unidos, para o Senado, o Congresso, todos os membros do governo, os ministros, portanto, os senadores, os deputados, o nosso governador, o nosso mayor, e todos aqueles, a polícia, os bombeiros, os doutores, e todos aqueles que exercem chefia ou exercem o serviço para nós próprios. Esses, portanto, que Deus dele fortitude e, portanto, discernimento também, e dele a fé para fazer o seu trabalho. E aqueles que, especialmente, que se dedicam ao combate e ajudar pessoas que nesta epidemia do coronavírus, que se alastra por todo o mundo, e, portanto, que as pessoas tenham, que Deus dê sabedoria, cientistas, e aqueles doutores e enfermeiros, e aqueles que tomam conta dos doentes, que Deus os proteja, e Deus lhe dê o espírito de fortitude e força e coragem para executarem as suas tarefas diárias. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero que está na próxima semana com mais uma mensagem em português e inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the Church of St. Paul in Brookfield, and we finish another video of our program, Café com José. We speak last week about Miriam, was the sister of Moses, and we get that message that we take from the book of Exodus, and we explain how
this woman, a great woman in the Bible, the impact she had in the people. She as a leader, and she was a musician and a songwriter, and the way we talk about her life and the application, like we do all the time, the application her life to us. Today we're gonna speak about a different God's promise. Not only the Hebrew people when they possess the land that God promised to them, but also to us the application of God's word. Uh, uh, this message was taken from the book of Deuteronomy, and he was taken from chapter 9 from verse 46. And today, we started the message. If the Israelites are unrighteous, like and stubborn, why God makes such a wonderful promise to them? If they are they rebel, and was true, and rebel, and why God and there are two reasons, was in the book of Deuteronomy, is the 50 book of the Bible, they call the Pentateuch, and is the Torah, or the part of the Tanakh, or they call in Hebrew the Old Testament. So the two reasons are a bargain is a bargain. God and Israel had made a covenant, and the Bible says. So the Lord made a covenant with Abraham before they changed. The Lord changed his name for Abraham. He was Abraham. And he said to him, "I have given this land. This is very important to your descendants, and all the way from the border of Egypt to the great Euphrates River." This was taken from Genesis 15:17. And God promised to be faithful to them, as the book of Deuteronomy says. Then when they do the covenant, they promise to obey, but not all the case all the time. Most of the times they rebel, and they went astray. And this agreement of this promise of God given to the three patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob, not only is irrevocable, and is eternal, is an eternal covenant, because when the Hebrew people, you read in this book of Deuteronomy, not because your righteousness, not because you are better than the other nations, but first for that weakness of the nations they live there. When God revealed to Abraham the nations, they live in the land of Canaan, and they said to him, you're going to spend 400 years in Egypt. And because the inequity of the Amorites, they call all together Amorites, so all that people they live, he was not in the full term. You see, God gave 400 years to them to repent, you see. But that's the problem. Many doubt God, you think they become better or worse. That's very simple. What happened to that nation? They started the downward spiral, and they're getting worse and worse. And most of that people, all that pagan gods, they do all the child sacrifice, all kind of horrendous things they did over there in that time before that nations. While the Hebrews they lived 400 years in Egypt. So the agreement was irrevocable and eternal. Even though the Israelites, fulfill, or they uphold their end of the bargain, you can put on the covenant, God will always be faithful to His promise, and God was always, because God never lies. God, His word is true, and His part always He fulfill, but the Hebrews fail. So why God they enter in the promised land? God fulfilled that promise, as I mentioned, was precisely the promise they give to Abraham, Isaac, and Jacob. So that's the foundation of the promise, and in that foundation, so the Hebrews they enter, because what God said,
not because you're righteous, but because of the promise I give to your ancestors. And the Hebrews people, they live again in the land in 1948 when the Israel become a nation, in the foundation, in the base of this promise to give to their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, not because the righteousness of the people, they are better, or God shows them, but then they are better people than the other people, but God promised to their ancestors, and God fulfilled his promise, in this time and this clock. That's the problem. Even though the second point, I already talked about that. God will, Moses told the Israelites, the second point of the message, that God will destroy the Israel's enemies, but not all at once. The Bible says in that verse I take from Deuteronomy, the Lord your God will drive those nations out ahead of you, little by little. And the God can, the same God opened the Red Sea, he can, in one instant or in one moment or in one day, get rid of that nations. But God shows you that for stage by stage, and you will not clean them away at all once. And for if you did, God said, wild animals all multiply quickly for you. So take this from the book of Deuteronomy. God has the power to destroy those nations instantly, but he chose to do by stage that I mentioned already. So now the application, here goes. It's God's word not only apply 3,500 years ago to the Hebrew people they live, because why? Because the art is deceitful, as Jeremiah said. You see, God's word never changed. The way apply to that people 3,500 years old, apply the same way to us. The only thing today we have planes, cars, but the art, the problems of mankind is the art of the problem is the problem of the art, and so that's why the word apply fits together today like hand in a glove. So pretty much is the way it is, and so the application for our lives in the same way and with the same power God called miracle, or like perform a miracle, and no more in the moment, instantly change our life. The moment we become a believer, or they call born again, or converted, God can change us right away from the unbeliever to be a believer, and be mature right away, become like. But most of the time is that's me. Maybe we never I hear about, but God can do. But usually, however, he chooses us to help us, gradually and step by step, moment by moment, and stage by stage, and learn one lesson at a time. That's the problem. You need to learn, because we by nature are slow learners. So you got to learn the lesson over and over again, and because we are mankind, we are slow learners, and rather, that's for us, rather than expect like overnight, instantly spiritual maturity and solution, like a lot of people, they think, you become a Christian, so all my problems, they go away. No, sometimes our problems, they can be, but what do you have? You have a God, he can work us through the problems. That's the big difference. When you have he gives us the strength and the power to endure and walk us through any circumstances. That's when you become a believer. Doesn't mean that problems go away, but you have a God who can help out. Well, God is our Lord Jesus Christ. So for us, he slow down and work one step at a time. God, whatever the God the will for our life, whatever he calls us to do, and the purpose, for and our service to him. He calls us to serve the others and serve him in this church, or whatever his ministry he calls us to do. To make up the difference between either, you say a lot of people, either we should be, and I should be mature already, but when you see that maturity is like you can look like 5 years, I don't say 1 year,
but look back the problems or whatever, the trials you live like 5 years, and the same trial comes sometimes, different fashion, but pretty much the same. And the way you react 5 years ago and the way you react now, and you can see God mature you already. You gotta look back the moment you become a believer, and 5 years, 1 year, or whatever, how long you become a believer, and see how God start little by little mature us and step by step. Christian maturity means, what that means for us, making Jesus Christ the beginning and the end of our faith. So Jesus, or that supposed to means you gotta must be the center of our life. You can put nothing in between us and Him, because you become idol, and you shut, you put like a hole, and you don't receive the life of the Holy Spirit to mature us, and you can be. Doesn't mean God left us, leave us, left us behind, but meaning we don't receive that power of the Holy Spirit, because we have something you put before the Lord. It's very easy to happen. To mature, we must center our life on Him, not depending in ourselves, and not letting anything come between and the Lord. So that's pretty much to absolutes of the faith, and Jesus said this is last promise, and if you try to keep your life for yourself, there it goes, you will lose it. But if you give your life for myself or for myself, you will find it. You will find true life. That's the promise God to them. What is that supposed to mean? When you give life to live the hourly life, you can become a Christian, or you never find anything there. But when you lose ourselves and give our life to Lord, use us in a great way, that's when you find true life. That's the promise of God's word. God promised in the book of Philippians 1:6, He said, God start a good work with you, He surely carry to the completion until that day. What is that day? That day will be when we close our eyes, our physical death, or if our Lord return before you come. So that's the day He mature us for the moment you become a believer, and the moment this life ends, and the moment you're going to see Him face to face. So this was the message for pretty much you talk in Portuguese and English. So I never want to finish any one of our videos. Always, why I tell you that, because it's very important for us to become a Christian, to have as the promise as I mentioned. You must be born again, or from above, like you can put or be converted. What am I supposed to do? You gotta repent of our sins, because Jesus came years 2,000 years ago to deal with this problem. Mankind, we can save ourselves. So what am I supposed to do? Repent and tell Lord, come to have mercy on me, a sinner. Like a prayer like this, have mercy on me, a sinner. I repent from bottom of my heart. I want to have a personal relationship with you in this life. And in this life ends, we never know, tomorrow, 100 years from tomorrow, I want to have a place in a place you prepare for us, call heaven, and live there with you forever and ever. So this was the message of this week, and I pray always for our government. But the Bible always commend, pray for your leaders, though exercise authority over us. That's why we do that. We pray for our president, for the Senate, the Congress, the Chamber of Representatives, all of the members of the government. We pray for the governor of our state. We pray for our mayors, and we pray for the police, the firefighters, and the people. They protect us, and they put their life most of the time in jeopardy for our sake. And we pray for those who still work and help the sick and the needy in this pandemic of the coronavirus. I pray for doctors, for scientists, for the nurses, those that take care of the patients, and I pray the Lord protect them if they don't get the virus, and the Lord provide them the strength and fortitude for them. They do their job. And that was the end of this message for this week. And next week we'll be here again with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.